Marcos, quem é Marcos Galvão? Olá, boa tarde. Marcos Galvão, eu sou um engenheiro civil. Eu trabalho em um banco federal há mais de 20 anos e é onde eu exerço a minha profissão como engenheiro. Mas a minha grande paixão, a minha grande realização, meu grande sonho é conhecer o mundo, é desbravar o mundo. E sempre que possível, eu estou aí, né? Viajando e desbravando esse mundão de nosso Deus. Alright. E quais países você já visitou? Bom, nesse exato momento eu estou no meu 39º país. Eu já visitei todos os países da América do Sul, todos os países da América Central, alguns da Europa, 7 na África e 2 na Ásia. No total são 39. Amanhã eu irei para o meu 40º país, que será a Zâmbia. Zâmbia. Ok. E dentre esses países, você gosta de viajar? Nesses países que você já visitou, qual foi o país que você mais viu assim? Opa, aqui é muito diferente do Brasil. Você sentiu dificuldade assim em se adaptar? Você viu que a cultura é um pouco diferente? Dificuldade de me adaptar é nenhum. Eu procuro me entregar, me jogar, viver a cultura local, comer a comida local, entender a dinâmica e o modo do povo viver, né? Porque o melhor de tudo isso, são as pessoas, né? Por mais que você veja monumentos, veja coisas belíssimas, mas o melhor são as pessoas. Então, assim, eu não me senti com dificuldade de adaptação em nenhum local. Já passei por alguns perrengues, que isso, para quem está preparado aí, né, para quem quer viajar, isso é normal, acontece. E quais foram esses perrengues que você já passou? Assim? Ah, Qual o pior, assim, que você acha que quase me lasquei são agora? chamados perrengues chiques, né? Eu me lembro que eu estava numa turnê pela Europa, estava com a minha esposa, e a gente ia de Bruxelas para Amsterdã. E, e eu ia de trem. Quando eu estou na Europa, eu gosto de viajar de trem. O sistema de trem na Europa é perfeito, funciona muito bem. Então a gente saiu do hotel de manhã cedo, pegou um táxi para a estação, e eu sempre ando com uma mochila, né? Nessa mochila eu coloco as minhas coisas pessoais, meus remédios, algum dinheiro, máquina fotográfica. Na época eu andava com máquina, né? Andava também com notebook. E ao chegar na estação, a minha esposa desceu, nós estávamos sentados atrás, ela desceu por um lado, eu desci pelo outro. O taxista desceu, abriu a mala do táxi, a gente pegou nossas malas e ele foi embora. O porém é que eu esqueci a minha mochila dentro do táxi. E agora pra achar? E lá se foram alguns dólares, alguns euros, cartões de crédito, tudo. Mas e aí, não Então assim foi. conseguiu achar o taxista depois? Não conseguimos. Andamos, fomos em vários locais lá de pontos de táxi, mas não conseguimos. Aí passamos uns dias na embaixada, no consulado do Brasil em Bruxelas, cancelando cartão, ligando para o Brasil, pedindo para enviar dinheiro, e assim foi. Mas Mas aí é nada aprendizado, como um né? dia após o outro. É aprendizado, né? Por exemplo, você pegou a Sim, pegar a placa sim, do sim. carro, sabia mais ou menos como que era, qual que era o modelo e tudo mais. Isso ajudou? Ou não teve jeito, não achou de jeito nenhum. Não teve jeito. É, é, Quando eu estava na minha turnê pela América do Sul,
que eu fui para Venezuela, eu optei em ir por via terrestre, atravessar a fronteira via terrestre. Então eu visitei uma cidade lá chamada San Cristóbal, uma cidade de uns 200 mil habitantes, cidade bem bacana. Então na ida foi tudo bem, passamos por vários checkpoints, né? Vocês sabem a situação política da Venezuela, e eram pontos de checagem que tinha exército, tinha polícia local, tinha polícia de imigração, tinha todo tipo de checagem. Passamos por 7 checkpoints até a cidade. Não fomos parados em nenhum. Na volta, me pararam num checkpoint, mandaram eu descer, me mandaram para uma salinha. Passei 20 minutos numa salinha, o cara me perguntando, me enchendo de perguntas, checando meu passaporte. Mas aí ele viu que aquela coisa que não deve, não teve, né? Você não tinha nada, respondia as perguntas com segurança, e aí no final ele me liberou. Mas isso é uma informação importante para as pessoas que gostam de viajar, que isso é comum, viu? Isso pode acontecer. E você fala espanhol, fala inglês, alemão, você fala... Quantos idiomas você fala? Veja bem, falar mesmo eu falo português. Entendeu? Mas a gente desenrola, né? No espanhol, no inglês, no francês, no italiano. Aquilo que não dá para passar nem fome, nem sede, nem frio. Uma vez eu tava quando eu fui pro Canadá, eu passei pelo Panamá, né? Uma escala no Panamá. E aí eu fui comprar um chá no aeroporto. E aí eu fui tentar falar espanhol com a moça, né? Eu fui tentar falar espanhol, ela não entendeu meu espanhol. E aí eu falei português, ela entendeu. Aí lá volta ela com o chá. Aí ela fala espanhol e eu entendi também. Então a gente consegue se entender, né? Portunhol ali, português e espanhol a gente se entende. Sim. E dentre essas viagens, 40 países amanhã, não, vou colocar os 39. Você já passou por alguma situação que você acha que sofreu preconceito ou racismo? Sim, sim. Nitidamente, mas isso não me afetou em momento nenhum. Imagine o seguinte, você está numa maratona, né? Se a cada esquina que você passar e os cães ladrarem para você e você parar para tirar pedras, você não completa seu trajeto. Então, na Itália eu tive uma situação dessa, num voo regional, em que eu sentei, né, numa poltrona, e o cara sentou do meu lado, a esposa sentou do meu lado, mas quando ele me viu, ele já mandou a esposa sentar para a janela, ele ficou no meio. E aí, nitidamente, ele chamou a aeromoça e começou a falar um monte de coisa lá, de forma bem preconceituosa mesmo, mas eu fiquei na minha, lá sentado, eu estava sentado, eu fiquei, não liguei, a aeromoça também não deu muita bola para ele. Hoje mesmo eu fui fazer um voo, né, um sobrevoo de helicóptero para conhecer as Victoria Falls, e são 4 pessoas nesse helicóptero. E quando a empresa veio me apanhar no hotel, tinham 3 australianos no carro que iam fazer o passeio junto. Então, quando eles me viram, já torceram o nariz, né? Eu não sei se era preconceito ou se eles não estavam a fim de fazer o passeio, né? O sobrevoo a 4, só eles 3, né? Eram 2 moças e um rapaz. E quando chegou lá na hora, no local,
no L ponto, e eles começaram a falar uma opção de coisas lá e tal. E eles foram, eles três, e eu fui no outro, né? Não sei se isso foi questão de preconceito, mas de racismo, mas assim, eu senti um pouco de preconceito, né? Entendi, acontece. E o que você acha melhor? Você acha que antigamente era melhor de se viajar, hoje tá melhor, tá mais fácil? Sobre que aspecto? Questão de transporte, de facilidade em você viajar, é mais fácil viajar hoje ou antigamente era melhor? Olha, antigamente, eu não sei, assim, há quantos anos você Antigamente eu quer vou colocar dizer? 10 anos atrás. Tá, nós estamos em 2025, isso seria o quê? 2025. 2015? Sim. Eu acho que não. Eu acho que ficou mais fácil, né? Mais fácil por questões de... Você tem uma malha aérea mais diversificada, você tem opções de hospedagens das mais diversas possíveis. Eu acho que alguns países se prepararam melhor para receber turistas nitidamente, né? E eu acho que é mais fácil, né, viajar hoje do que há 10, 15, 20 anos atrás, com certeza. E principalmente hoje tem rede social, né? YouTube, você pode pesquisar, saber Sim, muito mais sobre o país que você vai viajar, ou qualquer lugar que você vai viajar, né? GPS, tudo sim, mais sim, fácil. sim. E você tá agora em qual país mesmo? Em Zimbábue, Zimbábue. E o que você achou mais interessante em Zimbábue? E por quê, né? Por que você foi sim. pra Zimbábue? Quando você falou, eu vou viajar 10 países, né, da África. Quando você falou 10 países da África, eu perguntei logo, fazer o quê? O que tem pra fazer aí? Veja bem, eu já visitei 5 continentes. Esse tem sido o continente mais fantástico, mais espetacular, mais emocionante que eu já visitei. A África está sendo uma grata surpresa para mim, está sendo surpreendente. Eu planejo as minhas viagens sempre setorizando, de forma que eu possa aproveitar o máximo possível o tempo que eu tenho disponível. Então, eu resolvi fazer os países do sul da África. Então, dentre esses países do sul, Zimbábue estava entre eles. E foi uma grata surpresa, né? Como todos que eu já visitei até agora. A começar pela imigração. Toda a imigração a gente fica meio receioso, né? Com perguntas, questionamentos, preencher formulário. E assim, a imigração, todos os funcionários, sem exceção, foram super receptivos, atenciosos, bem-humorados. E, e quando a funcionária da imigração perguntou quanto tempo que eu ia passar aqui no Zimbábue, e aí eu falei 5 dias, ela disse, 5 dias? Por que não 5 meses? Dá Então, pra, dá, assim, dá, dá pra conhecer muita coisa, né? 5 dias. e mas eu na verdade vou passar até mais. Eu vou passar 7 dias, né? E assim, os funcionários do aeroporto, sempre solícitos, dispostos a prestar informação, sempre preocupado com você. Você observa que foi um país que se preparou para receber bem o turista. Todos aqueles que aqui vêm se prepararam. E não foi só no aeroporto de Harare, que é a da capital. Porque de Harare, eu passei 3 dias em Harare, peguei um voo para cá, para Victoria Falls, e aqui em Victoria Falls foi a mesma receptividade. Taxista, o pessoal da guest house que eu estou hospedado,
os funcionários no aeroporto, o mesmo tratamento. Então, tem sido uma grata surpresa, não só o Zimbábue, mas como todos os países que eu já visitei. E aqui no Zimbábue tem a Victoria Falls, né? Que perde para nossa, né? Iguaçu Foz. Mas é linda, magnífica. Sim, Iguaçu está entre as 7 maravilhas naturais do mundo, né? É uma das 7 maravilhas naturais. Mas assim, é muito linda. E tem a vista só pode ser de helicóptero? Não tem como ir. Não. Você pode fazer como em Foz do Iguaçu, né? Você faz um passeio terrestre, vai por terra, tem os dois lados, tem um lado do Zimbábue e tem um lado da Zâmbia. Assim como o nosso lá tem um lado argentino e o lado brasileiro, né? Mas eu optei fazer por helicóptero. Eu tenho aquela máxima, né? Não compre coisas, compre experiências, né? Compre experiências. Então, foi uma coisa fantástica. Aquele Marcelinho Johnson, já viu no Instagram? Não. Assim, ele passou 10 anos nos Estados Unidos, aí o povo pergunta, e aí, cadê teu dinheiro? Você investiu? Você fez o quê? Rapaz, eu investi tudo em memórias, tá tudo aqui na minha cabeça. Eu só não posso ter Alzheimer, que não esqueço tudo. É isso. E a questão do planejamento, como que você faz? Você jogou aleatório no mapa lá, ou você já tinha uma ideia de que queria ir pra África? Como que você escolheu os países? Como que você faz seu planejamento? São anos e anos de estudo, né? E a cada vez que você estuda um determinado assunto, você acaba se especializando, você acaba adquirindo muito conhecimento. E hoje eu mesmo faço o meu roteiro de viagem, eu escolho a região que eu vou visitar, eu compro as minhas passagens, eu reservo os meus hotéis, eu já saio do Brasil com tudo planejado. Quantos dias eu vou ficar em cada país, em cada cidade, com os meus voos já todos, ou seja, por via aérea ou por via terrestre, já tudo definido, com as reservas de hotéis, com o dinheiro já suficiente para que eu possa realizar essa viagem. Então, assim, nunca utilizei uma agência de viagem para nada, tá? Agora, isso exige muito estudo, né? Então, à medida que você estuda, que você vai se aprofundando, você vai adquirindo conhecimento, né? Existem inúmeros aplicativos que você pode usar para compra de passagens, para descobrir passagens mais baratas. Inclusive, eu dou uma mentoria, né, sobre cartões, para lhe ajudar a escolher o melhor cartão para você e sua família, onde você possa adquirir também milhas, como adquirir milhas, não só através de cartão de crédito, existem inúmeras formas de adquirir milhas. Cartão de crédito é a pior delas, é a forma mais lenta. Mas por quê? Porque, exemplo, essa hospedagem aqui que eu estou, uma reserva de hotel. Se eu pagar essa reserva de hotel por um cartão de crédito, eu vou ter aí entre 2 a no máximo 3 pontos por dólar gasto. 2 a no máximo 3, 2 a 2,5 pontos por dólar gasto. Dólar. Usando da estratégia que eu ensino em minha mentoria, fazendo essa mesma reserva de hotel, você adquire de 6 a 7 pontos por dólar gasto. Você mais que dobra. Entendeu? Agora, tudo isso são estratégias que você utiliza. Então, eu ajudo você a escolher ou a realizar o seu sonho de conhecer uma determinada região, um determinado continente, um determinado país, a planejar sua viagem. Ensino você a emitir passagens aéreas a um
preço geralmente 50% mais barato do que o valor comercial praticado pelas companhias aéreas. Então, todas essas estratégias, elas vão te ajudando a você realizar os seus sonhos, né? Como acessar as salas VIPs no mundo inteiro? Então, hoje você chega num aeroporto, se você pedir um misto com um suco de laranja, você paga R$ 50. Você deixa um rim lá no... É. Então, através do seu cartão, você tem como acessar uma sala VIP e desfrutar de todo o conforto, ao invés de você estar aguardando o seu voo naquelas cadeiras de aeroportos dura, você ir para uma poltrona e lá você tem tudo. Você tem refrigerante, você tem suco, você tem vinho, tem champanhe, tem cerveja, tem milkshake, tem sorvete, tem salgados, tem água que você pode consumir à vontade sem pagar nada. Sem pagar nada. E além disso, você também pode almoçar ou jantar em restaurantes de aeroportos com o seu cartão sem também pagar nada. Olha aí. Então muita gente não sabe disso, não tem esse conhecimento. Quem tem voo longo, né, uma escala longa, por exemplo, tipo 12 horas esperando o voo. Existem salas VIPs que tem cama, tem quartos que você pode usufruir e ficar lá sem gastar um tostão. Olha aí, tá vendo? É isso aí. Quando eu tiver, eu pretendo futuramente fazer umas viagens aí, vou fazer sua mentoria. E Okay. você nunca viajou por agência, sempre planejou suas viagens. E como começou esse negócio de querer viajar? Por que o Marcos é apaixonado por viajar? Repita a pergunta, por favor, porque deu uma falhada aqui. Por que o Marcos... Como que surgiu esse negócio de querer viajar? Por que o Marcos gosta de viajar? Como que você acha que surgiu essa paixão? Tudo começou quando eu fazia o ensino médio. Então, tudo aquilo que eu via, eu estudava nos livros de história, nos livros de geografia, eu ficava imaginando, né, quando eu via o professor falar sobre o Império Romano, falar sobre Europa, sobre África, sobre China, sobre esses países todos, eu ficava, a minha mente ficava borbulhando. Então era aquele desejo, aquela vontade de vivenciar de perto, de sentir tudo aquilo que eu estudava nos livros de história e geografia. E eu dizia para mim mesmo, um dia eu vou realizar esse sonho. Eu era muito pobre mesmo, ao ponto de chegar, ter dias de eu ir para a parada do ônibus, para poder ir para a escola, né, sem ter um passe escolar para pagar a passagem. Passe escolar, não sei se vocês ainda da época que... É aquela meia passagem, né, que é para os estudantes. Então eu não tinha um passe escolar para ir para a escola. Eu ia para a parada na expectativa de encontrar um conhecido que ele pudesse pagar minha passagem para mim. Pra você ter uma ideia. E você morava onde? Eu morava num bairro periférico, em São Luís, né, que é a minha cidade natal. E para mim ir para a escola, era uma escola... Eu estudava numa escola particular, uma boa escola, porque eu era atleta, por incrível que pareça, né? Eu jogava basquete, e então eu tinha uma bolsa, né? Por ser atleta, ser um bom atleta, um bom jogador de basquete, eu tinha uma bolsa, então eu só tinha que me manter, só tinha que poder pagar a passagem, né? Para estar todo dia na escola. Então, depois eu fiz vestibular para engenharia, que era o que eu sempre quis, né? Com 12 anos eu decidi que eu queria ser engenheiro. E aí entrei na faculdade de engenharia. E um dia apareceu uma reportagem no
no jornal local sobre um voo charter que ia sair da minha cidade, né, de São Luís, direto para Paris. E aí eu, folheando o jornal, abri, olhei aquilo e tinha uma foto no jornal da Torre Eiffel. Uma foto enorme, assim, de quase meia página. E a reportagem falando desse grupo de pessoas, né, que o para Paris, eu digo, poxa, muito dinheiro para ir lá. Mas eu vou realizar esse sonho um dia. Então eu recortei aquela foto da Torre Eiffel no jornal. Eu tinha um guarda-roupinha, aqueles guarda-roupinha de 2 portas, um guarda-roupinha de madeira, baixinho. Só cabia mesmo para botar ali tuas camisas, calça, essas coisas. E eu recortei essa foto e colei na parte de dentro da porta desse guarda-roupinha. E todo dia, quando eu acordava de manhã cedo, 6 horas da manhã, para ir para a faculdade, e eu já trabalhava, eu comecei a dar aulas, né, que era a única coisa que eu sabia, que eu abria a porta do guarda-roupa, o que aparecia para mim? A foto da Torre Eiffel. Então, eu tinha que me lembrar todos os dias do porquê que eu acordava cedo para trabalhar, para estudar. Era para realizar esse sonho. Você sabe que nosso cérebro é treinado, né? A imaginação. E como eu disse, a minha situação ela não mudou muita. Só mudou que agora eu estava na faculdade, mas era a mesma dificuldade. E em 2009, eu realizei minha primeira viagem internacional. Eu conheci meu primeiro país. E eu fui para onde? França. Para França. Fui ver a Torre Eiffel de pé. Mas e de lá eu nunca mais parei. Nunca mais parou. Engraçado que a França, falou de Paris, eu lembrei de um fato que eu vi. Uma pesquisa que diz que só a Torre Eiffel recebe mais turista do que o Brasil todo, né? Em um ano. Então, é o país mais visitado do mundo. Apaixona o pessoal. E a gente sente atraídos mesmo a visitar. Hoje, inclusive, hoje tá na moda aprender francês, né? Tá todo mundo aprendendo francês agora. Se você acha que pode, você está certo. Mas se você acha que não pode, é uma máxima que eu carrego comigo. Se você acha que você pode, você está certo. Mas se você acha que você não pode, você também está certo. É verdade. Filósofo Marcos. Marcos é um filósofo. Marcos, vamos fazer um quiz aqui rapidinho. Ver se você é bom de geografia mesmo. Putz. É o jogo das capitais aqui. Vamos lá. Eu vou perguntando qual a capital de tal país e você vai me dizendo, ok? Eu não sou muito bom de memória, mas vamos lá. Vamos lá, começar fácil, pegando leve aqui. Qual a capital da Argentina? Buenos Aires, né? Linda, maravilhosa. Quem gosta de carne e vinho, é uma boa pedida. Qual a capital do Japão? Do Japão? Acho que é Osaka, né? Aí, não. É Tóquio. Não? Tóquio. Isso, Tóquio. Não fui no Japão. É Tóquio, que já correto. Foi na Ásia. Quais países da Ásia você foi? Eu fiz Dubai e China. Dubai e China. Okay. O que você achou da China? Cara, a China é uma coisa de outro mundo. A China é simplesmente fantástica. Os caras estão há 100 anos na frente, não é só da gente não, é de todo mundo. Tecnologia, os Estados Unidos têm que se preocupar aí muito, porque aquilo não existe, aquilo é de outro planeta. Inclusive agora, né, fala-se muito sobre uma guerra tecnológica, né? Inclusive Rapaz, os Estados Unidos o TikTok do país. Eu tava na China, eu tava em Shenzhen, no sul lá da China lá. E aí eu tava com o meu celular e ele tava com a tela trincada. E aí eu tava caminhando lá
e olhei um cara lá numa lojinha, essa lojinha só com uma portinha assim, de frente para a rua. E ele lá vendendo capinha de celular, vendendo película. Isso na China. E também tem lá. Na China. E consertando. Aqui o pessoal. E aí eu olhei aquilo ali. Aqui o pessoal entrava nos ônibus, né? Vendendo capinha de celular. Capinha de celular. Lá também tem, só que é na rua. Tem. Consertando celular. Aí eu mostrei meu celular para ele. Aí ele olhou. Aí ele abriu o celular. Rapaz novinho, uns 19 anos. E ele, soquei. Quanto? How much? E aí ele me deu um valor lá, tipo R$500, equivalente, né? Eu disse, poxa, se eu for fazer esse serviço aqui no Brasil, o cara vai me cobrar aí R$1.000, vai passar um mês com o meu celular na assistência. E ele disse que 1 hora ele fazia o serviço. Não acreditei muito. R$500? Mas foi tela trincada? Era a tela. E qual que era o celular? Era um Samsung. E aí eu entreguei o celular para ele. Ele pegou o telefone, ligou lá para uma pessoa. Em 15 minutos o cara chegou lá com a tela. E ele abriu esse celular e ele limpou esse celular todo, minuciosamente, tudo em cima da bancada lá na minha frente, eu olhando. Rapaz, em 1 hora ele trocou essa tela desse celular, colocou uma tela nova. E eu fiquei olhando aquilo. E o celular ficou bonzinho novamente. Eu voltei para o Brasil com um celular praticamente novo. Nós estávamos a Samsung é da Coreia, né? Da Coreia. Nós estávamos numa viagem. Nessa viagem era um grupo de profissionais liberais, né? Engenheiros, empresários. E nós chegamos no local que o cara fazia óculos. Esses óculos de grau. Aí nós éramos mais ou menos uns 20. E aí, pessoal, ele pegava o óculos, você dava o óculos para ele botava numa maquinazinha lá, ele lia, você escolhia a armação, ele lhe entregava o óculos em 30 minutos, com a armação, com o grau que você estava usando, com tudo. 30 minutos ele fazia o seu óculos. Aqui no Brasil, você chega numa ótica, você pegar um óculos, o cara lhe pede aí 15 dias, um mês para lhe entregar um óculos. Como nós éramos 20 e teve alguns que mandaram fazer 3, 4, e ele disse, não, então volta amanhã. Nós chegamos no outro dia lá, ele estava com os óculos todos prontos. Todos. Isso assim eu estou falando por baixo. Eu visitei a fábrica da Huawei e da BYD, e assim, cara, é um negócio fantástico, né? Isso foi em 2018. 3 meses, em outubro de 2018, 3 meses antes da pandemia estourar. Então nem se falava em BYD aqui no Brasil ainda, né? E eu visitei a fábrica dele lá e fiquei impressionado. Interessante. Eu tenho um amigo que está na China agora. Ele disse para mim, Galvão, Xangai é 10 vezes mais tecnológica, mais bonita do que Nova York e Londres. Eu não conheço Nova York ainda. Conheço Londres e conheço Xangai. Fui em Xangai também. E realmente não tem comparação. Não tem comparação. Crazy. Vamos lá, voltando para o jogo das capitais. Qual a capital? Tô pegando leve ainda, viu? Japão, Argentina. Não, fica à vontade. Eu não sou muito bom de memória. Essa do Japão, qualquer menino do ensino fundamental sabe que é Tóquio. Mas vamos lá.
Qual a capital do Egito? Cairo, né? Cairo, yes. Itália. Roma. Qual a capital da Espanha? Madrid. Madrid. É. Vou começar a dificultar um pouquinho. Qual a capital do Quênia? Eu não fui no Quênia ainda. Não fui ainda no Quênia. Não me lembro. Nairobi. Nairobi. Qual a capital da Tailândia? Tailândia. Um destino que está no meu radar. Proximamente, em breve, estarei na Tailândia. A Tailândia tem um Festival das Lanternas lá, que acontece geralmente no final de junho, início de novembro, que é fantástico. Tailândia Bangkok. Bangkok. Yes. Qual a capital da... essa você vai saber. Capital da China? Da China rapaz, eu preciso ir lá, porque eu tenho que visitar as muralhas da China, né? Porque além dos meus projetos de visitar os países, estão as 7 maravilhas do mundo. E eu fui na China, mas não fui conhecer as muralhas, porque para você ir para as mulheres é mais próximo você ir para a capital Pequim. Pequim, né? Rapaz, você foi toda uma história aí para lembrar a capital. Eu sou ruim de memória, mas aí eu falando eu vou me lembrar. Qual é a capital? Capital do Canadá? Acho que é Toronto, né? Não. É Ottawa. É Ottawa. Ottawa. Yes. Ok. E esse você já visitou, cara? Vamos ver se você vai saber. Qual a capital da África do Sul? Joanesburgo. Na verdade, a África do Sul, ela parece que tem 3 capitais, né? São centros administrativos, tem um centro legislativo. Então, parece que são 3, né? Pretória parece que é uma delas, né? Pretória, yes. Cabo e Bloemfontein. Cidade do Cabo. Yes, que tá nos meus destinos. Vai ser a última cidade que eu vou visitar aqui na África, Cidade do Cabo. E a última. Qual a capital da Austrália? Canberra, né? Canberra, yes. Muita gente acha que é Sydney. Canberra. Good. Entre todos os países que você já visitou, qual que você escolheria assim para morar, tirando o Brasil? Não pode ser Brasil. Eu sabia que você ia fazer essa pergunta, porque todo mundo me faz essa pergunta. Cara, eu já visitei lugares fantásticos, países incríveis, mas até agora, dos 39 que eu já visitei, tem um que me marcou assim profundamente. Apesar de eu ter sofrido aquele episódio de racismo no avião, mas a Itália é um país fantástico. Uma comida fantástica, pessoas calorosas, muito parecidas com o brasileiro, que falam alto, que gostam de futebol, que gostam de uma mesa rodeada de um bom vinho, uma boa massa. E as mulheres são muito bonitas, as italianas são lindas. Os monumentos. Eu andei bastante na Itália, eu passei 18 dias na Itália. E assim, é um país encantador. Eu me apaixonei pela Itália. Se eu não morasse no Brasil, eu moraria na Itália. O pessoal até agora. Fala muito da culinária italiana mesmo. Assim, eu não... Acho que eu nunca provei só a pizza mesmo, mas a pizza brasileira.
cara, é fantástico, é fantástico. E esse multicultural, como no nosso Brasil, né? Então você tem Veneza, você tem Roma, tem Como, e tem aquela parte central, Pisa. Eu visitei a cidade lá que foi soterrada pelas cinzas do Vesúvio, né? Pompeia. E a Itália, não tenho palavras, é fantástico. Só indo lá para você ver o quanto ela é bela. E qual país, assim, depois da África, depois do continente africano, depois dos países da África, quais países você pretende visitar? Bom, o meu projeto, na realidade, é visitar 200 países. Então, mas no meu planejamento, eu já tenho uma passagem comprada para outubro, que é o mês do meu aniversário, né? Na semana do meu aniversário eu estou sempre viajando, me dando de presente. Então, em outubro do ano passado, eu fui visitar Machu Picchu, fui conhecer a minha terceira maravilha do mundo. No dia do meu aniversário, exatamente no dia, às 8 da manhã, eu estava subindo lá, olhando aquele vale sagrado lá de Machu Picchu. Coisa fantástica. E esse ano, em outubro, eu vou fazer o deserto do Atacama e o Salar de Uyuni, na Bolívia. Já conheço o Chile, né? Já conheço a Bolívia, mas não fiz o deserto do Atacama e o Salar de Uyuni. Será em outubro. E ano que vem, não pela Copa do Mundo, não é por conta da Copa, eu vou até depois da Copa, eu vou fazer Canadá, Estados Unidos e México. E no México eu vou visitar minha quarta maravilha do mundo, que é Chichén Itzá, que está próximo de Cancún. Então, para o meu radar, estão... Por que você não faz no período da Copa ali? Porque aí já você pode... Eu odeio multidão. Eu odeio muita gente, balbúrdia. É a pior época para você viajar. Nunca viaje em alta temporada. As atrações estão todas lotadas, os restaurantes estão todos cheios, os hotéis são muito caros, as passagens aéreas também, os aeroportos lotados. Mas você vai depois da Copa, né? Média temporada é a melhor que existe. Você vai depois, né, da Copa? Vou depois da Copa, pretendo ir depois da Copa. E aí já tem uma outra no radar, que é fazer África novamente, só que dessa vez o norte da África. Norte, Marrocos, né? Tunísia. Egito, Marrocos, Argélia. Aí eu quero aproveitar para ir na Jordânia e ver a minha quinta maravilha, que será Petra, né? A cidade de Petra lá. Então, todos esses roteiros, eles já estão no meu radar e já estão no planejamento, já estão planejados. Já tem uma outra, eu tenho viagem programada até 2027, que é ir para a Turquia, né? Tem um voo direto, São Paulo, para a Turquia e ir lá direto de São fazer Paulo? Capadócia, direto de São Paulo, pela Turkish Airlines. Yeah. Tem um voo direto. E fazer a Capadócia, né? Mas... E vir de trem, porque a Europa... pegar o trem. Aí eu pego ali Polônia, Hungria, Áustria, que essa parte da Europa eu não conheço. A Polônia, o que mais tem ali? Isso. Tem Áustria, tem... Enfim, eu tenho tem Áustria, tem Grécia, tem Polônia, Croácia, Hungria. Yes. Isso. Nice. E esse planejamento, Marcos, a gente fala de planejamento, que é porque assim, tem gente que diz, eu quero ir para tal lugar, e anota lá anota no caderninho, pronto, diz que tá planejado.
Como é, se você é detalhista no planejamento, você planeja o voo, o hotel, isso 3 anos, 2 anos antes, ou você, como que é? Eu vivo isso 24 horas. A minha cabeça fica fervilhando. Eu durmo e acordo pensando nisso, planejando. Eu não penso em outra coisa. O meu celular, o meu Google, é só pensando nisso. O que fazer, onde ir, como ir, né? Onde ficar. Então, eu vou ali pesquisando detalhadamente, país por país, região por região. Primeiro eu pego o mapa da região. No mapa eu estabeleço o circuito que eu quero ir. E aí eu vou pesquisar as formas, por exemplo, eu vim para cá, para a África. Então eu planejei umas 3 vezes essa viagem, de forma diferente. Primeiro eu pensei em ir por Angola. Depois eu vi que por Angola não ficava bom, ficava distante. E aí eu descobri que tinha um voo da TAM direto de São Paulo para Joanesburgo. Opa, 8 horas e meia. E aí, Joanesburgo, chegando na África do Sul, eu começo por onde? Qual o itinerário? E aí eu vou pesquisando, e eu traço uma vez, traço duas, traço três. Depois de traçar o itinerário, eu vou pesquisando quantos dias eu fico em cada cidade. E às vezes nem sempre é melhor você ir para a capital. Às vezes tem uma cidade que não é a capital, que é mais atraente turisticamente. E assim vai. Mas eu aí vou vivendo aqui 24 horas. É muita Mas experiência. você tem o YouTube. YouTube. Você coloca lá, vê lá no YouTube vídeos de pessoas que já estiveram naquele país, já estiveram naquele local, dicas de viagem. E assim vai. E em 6 meses eu estou com minha viagem toda planejada e toda pronta. Em 6 meses. Em 6 meses eu consigo. Você já ouviu falar na... Acho que você segue ela. A Aline, que está visitando... Minha amiga. Sim. Acho que ela quer visitar 207 nós temos muitos brasileiros viajando. E aí você falou aí que planeja de uma forma, depois vê que por outro jeito é melhor, depois refaz. Eu fico imaginando a Aline, que ela tá viajando sem parar, né? Como é que ela planeja? Como falei, ela teve recentemente no Brasil, né? Veio passar o Natal, o Ano Novo com a família, mas já voltou. Nós temos vários brasileiros viajando. E a gente acaba criando ali uma certa amizade. Por exemplo, a gente tem o Robson de Jesus, que agora em abril ele bateu o recorde, está no Guinness, né? Ele visitou 196 países, foi o homem mais rápido a visitar todos os 196 países. Ele fez isso em 2 anos e 4 meses. Por que 196? Porque são os países reconhecidos pela ONU. A ONU reconhece 196. Se você for ver, por exemplo, o Comitê Olímpico, ele reconhece 207. A Aline está fazendo os 207. Ela quer fazer os 207 do Comitê Olímpico. Tem outra organização que reconhece 206. Tem outros que reconhecem 201. O Vaticano é reconhecido pela ONU? O Vaticano é reconhecido. Então, é o menor país do mundo, né? A Aline tem o Anderson. O Anderson foi o primeiro brasileiro a visitar todos os países do mundo. Só que ele não entrou para o Guinness, porque o Guinness exige uma série de comprovações, de evidências que você esteve naquele país. Então não é só passaporte, tem bilhete aéreo, tem fotografias em órgãos públicos, em locais, tem um formulário que um local tem que preencher dizendo que você esteve ali e tal. Então antes não conseguiu, mas ele foi o primeiro a visitar todos os países, o Robson foi o segundo, e ele entrou para o Guinness. A gente tem a Aline, que está visitando, a gente tem uma que é Viagem Sem Destinos, que também acho que já deve ter concluído. A gente tem um casal visitando, que eles são do Rio Grande do Norte, e tem Viagem Sem Fronteiras. Deixa eu ver. E tem eu. A maioria é nordestino, né? Você é do Maranhão. A maioria é nordestino. O Anderson eu sei que é daqui de perto, de Recife. O Anderson é daí de Caruaru. E tem o que você falou do Rio Grande do Norte também.
Maioria é só nordestino. Isso. Daqui uns dias vai ser eu, de Pernambuco. Você não sei, o quinto Isso. ou o sexto. Tudo começa com o primeiro passo, meu amigo. Tem o Lucas Saad também, que já acho que já está em 90 e poucos países também. Então, assim, e todos eles são meus amigos. A gente sempre que pode se comunica, tira uma dúvida. Lá eu tô indo assim, como é, assim e tal. E a gente precisa de um network, né? Um contato de um local para poder te ajudar em alguma coisa. E assim vai. Show, é isso aí. Networking. Você. A gente já tá no finalzinho da entrevista. Então, quem assistiu até aqui, tá interessado em conhecer mais sobre a sua mentoria, conhecer mais sobre as suas viagens, vai ter. Você posta nos stories do Instagram, você tem canal no YouTube. Como é que o pessoal faz para acompanhar as suas viagens? Ok. Então, assim, eu ainda não sou um viajante profissional, né? Aquele que se dedica única e exclusivamente a viajar e que vive de trabalhar online. A maioria desses meus amigos, eles trabalham online. Então, eu tenho um emprego fixo, trabalho em um banco, então eu tenho horas a cumprir, mas sempre que posso, estou na estrada, todo mundo. Então, segue aí o meu perfil nas redes sociais, no Instagram, né? @Bora Galvão. Bora, Galvão. Bora Galvão. E lá nos destaques, né? Eu coloco todos os países que eu já visitei. E quando tenho alguma coisa boa, como recentemente eu fiz um safari aqui na África, no Kruger Park, e a gente posta um rio, né? E é isso. O YouTube eu estou sendo cobrado direto, os meus amigos me cobram, tem um canal no YouTube, coloque-se no YouTube, isso aqui eu não fiz ainda, né? Por enquanto tá só no Instagram. No YouTube é bom porque você grava e fica lá e não importa o tempo que passe, ainda assim vai ser útil para outras pessoas que viajam e tudo mais. Instagram é um pouco complicado porque ele não vai recomendar para todo mundo, mas quando eu pesquiso, por exemplo, teve um rapaz, o Douglas Rios, não sei se você conhece, que ele viajou para Não. Malta na Europa. Se pesquisa sobre Malta no YouTube, não tem nada. Aí o Douglas não tem nada sobre Malta. Aí o Douglas foi fazer um intercâmbio em Malta de 6 meses e começou a gravar vídeo. Ele gravou acho que uns 100 e poucos vídeos em um ano, ou 6 meses a um ano. Você pesquisa Malta, só aparece Douglas. Douglas, porque não tinha conteúdo nenhum. Qualquer coisa sobre Malta ele Pois é. E é um dos melhores países para você fazer intercâmbio. É Malta. E aí é muito massa, por exemplo, aí você tá em Zimbábue. O que tem de Zimbábue na internet? A pessoa vai lá em Zimbábue. Opa, Marcos Galvão teve lá. Seria interessante esse canal aí, porque ele posta os conteúdos, fala, né? Muito massa. Vamos fazer, né? Eu assistiria. Vamos fazer. Então é isso aí. Pessoal, sigam o Marcos Galvão, Bora Galvão, lá no Instagram. E é isso. Obrigado pela entrevista. Em breve, quem sabe, nos próximos países a gente possa conversar de novo. Have some talk. Sim. Alright? É isso aí. Ok, te agradeço. Amanhã irei para Zâmbia. De Zâmbia eu vou para Namíbia. Zâmbia é meu 40º, Namíbia é meu 41º. Irei passar 4 dias no deserto da Namíbia. E de lá vou para a Cidade do Cabo. Encerro minha trip. Muito obrigado.